em vós pois mesmo pensamento que aquele que já padeceu na carne já cessou do pecado. Vocês não vão acusar o programa. Como sim, vigilância legal, possivelmente pornografia infantil, mas estupro de vulnerável. A lei me possuía. Ela não mentia. Principalmente se quisesse proteger. Gente, o que está acontecendo aqui não nos diz, senhora Deus. Nós sabemos que o seu filho é Deus ele é o menino da sua liberdade, você